Olá, minhas queridas, meus queridos discentes da especialização em educação profissional e tecnológica. Estamos dando início a mais uma semana da nossa disciplina Educação, Trabalho e Sociedade. Hoje eu vou fazer um breve comentário do segundo capítulo. Eu sei que todos vocês já leram, eu espero que tenham gostado do texto, façam as correções, as críticas, né? E vamos ter esse texto base, como eu sempre falo, como um ponto de partida, né? E não como um ponto de chegada. E esse capítulo, como o primeiro, tem uma perspectiva histórica dialética, não é? Nesse capítulo, especialmente, é, a, a abordagem é um contexto sobre a idade moderna e contemporânea, sobre essa perspectiva de uma análise dos modelos educacionais, das condições e dos modelos de trabalho e a produção de um tipo de sociedade, né? Que no caso eu estou sempre dando ênfase para a gente ter como norte a noção de democracia, né? Então o capítulo ele aborda exatamente essa passagem, né, da medievalidade para a idade moderna. Eu enfatizo sempre que nós tenhamos essa noção de epocalidade não como um período de uma homogeneidade, mas sempre como um complexo social, como um processo social, né? Então a idade moderna ela não é uma homogeneidade, ela é uma diversidade, mas evidentemente que a idade moderna se caracteriza por um ethos, né? Então é desse ethos que a gente pensa o que é modernidade. Então a gente vai ver que tem um ethos da racionalidade, que está pautado na noção de cientificidade, que está pautado na noção de individualidade, que está pautado na noção de contrato. Então, esses marcadores, né, que fundamentam essa época, ela vai promover uma série de mudanças. Né? Então, essas mudanças elas estão no campo da economia, né? Especialmente com a estruturação do trabalho manufatureiro e depois com o trabalho industrial, que vem aí com a Revolução Industrial. Nós temos uma mudança de paradigma social, porque o ethos do indivíduo se consolida na Idade Moderna e nós temos paulatinamente, né, uma mudança daquilo que vai estruturar, daquilo que vai legitimar a noção de verdade. Ou seja, se até a idade medieval nós tínhamos a filosofia, a teologia, como esses instrumentos de legitimação, de estruturação e de imposição de um modelo de verdade, a ciência vai ocupando paulatinamente esse espaço, né? Inicialmente com as ciências da natureza e depois com o surgimento das ciências sociais. Então o capítulo ele faz esse trabalho de refletir um pouco essa noção de indivíduo, essa noção de ciência, esse diálogo o tempo todo entre a infraestrutura e a superestrutura, ou seja, que mudanças estavam acontecendo no contexto, naquele contexto histórico, né? Ou seja, como é que o sistema produtivo está se organizando, mas como que isso também está acontecendo de uma forma dialética, dialógica, com uma reestruturação, com uma ressignificação, com uma transformação de outros marcadores da vida social, né? E aí a gente traz também elementos como a reforma protestante, que é uma reforma burguesa, né? E aí quem quiser se fundamentar um pouco mais, temos duas obras clássicas do Max Weber, né? Que é a Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, e a outra é Aceitas Protestantes e Espírito do Capitalismo, que nos ajuda a pensar, né, esse elemento dessa ética, né, por mais que o Weber não seja materialista, mas quando a gente estuda o Weber, nos ajuda a dialogar também com aquilo que o Karl Marx está estruturando como pensamento econômico, pensamento político, pensamento social. Né? Então, a gente tem as escolas de pensamento, mas o nosso exercício é colocar essas escolas em diálogo para a gente tentar compreender de forma holística e de forma mais profunda a sociedade. Então, nesse contexto moderno, a gente percebe que essa escola, esse modelo escolar que nós conhecemos que surge na Baixa Idade Média, ela vai se tornar também um modelo de ciência, né? Ou seja, a educação como uma ciência, a política como ciência,
Ou seja, tudo vai estar no campo da ciência, não é? E o que é interessante para a gente é perceber que o surgimento de uma ciência da educação ou de uma pedagogia, não é? Ela vai estar atrelada a várias concepções, não é? E essas concepções, elas estão atreladas a esse novo modelo econômico, que é o modelo burguês de sociedade, é o modelo capitalista que está se estruturando. Então, a escola tradicional, por mais que ela traga em si muitos elementos, né, porque nós estamos sempre em processo, muitos elementos de uma visão cultural, né, uma visão de conhecimento pedagógico que nos remete até mesmo à idade medieval, ela vai ser ressignificada à medida que você vai ter, né, primeiro, a noção de novos grupos sociais que vão estar incluídos na escola, a, a ideia das matrizes, né, curriculares que vão estar se estruturando e qual é a finalidade dessa escola, né? Então, essa escola, ela está sendo estruturada no momento em que está numa transição também de uma sociedade que tinha uma estrutura de governo, né, de Estado, baseado no Estado absoluto, e que paulatinamente vai caminhando para uma sociedade que também no campo político vai ser dominada pela burguesia. Então, a escola tradicional, ela é elitista, ela se consolida como um novo momento educacional, mas como um momento que marca essa noção de uma visão da educação como um privilégio, né? E isso só vai sendo mudado, transformado, quando no século XIX o pragmatismo vai gestar um modelo de educação que a gente chama de escola nova, né? E que eu já comentei um pouco também na nossa conversa online, né? Remota. Então, a escola nova, ela tem uma perspectiva mais democrática, né? De expansão da escola. Mas, por outro lado, ela também tem um viés bastante reprodutivo, porque acaba que a noção de aprendizagem centrada no aluno, que pode nos parecer também algo muito horizontalizado, democrático, não é? Mas aí ela está focando no indivíduo. E uma pedagogia que foca no indivíduo, ela mascara que os processos de transformação social não podem ser só marcados na noção de indivíduo, mas eu tenho que pensar na noção de sociedade, né? Então, o pragmatismo da escola nova, ele também, por mais que tenha expandido a escola, mas manteve a noção da escola, de um sistema escolar dualista, desigual, assimétrico, que vai ofertar escola para a classe trabalhadora, mas mantendo um certo limite de até onde esse trabalhador pode ir. Ou seja, o nosso desafio no contemporâneo não é só a expansão da escola, mas é a garantia que o processo de aprendizagem, que o direito ao conhecimento, ele não tenha um certo divisor de águas, onde uma minoria passa para o nível superior, por exemplo, e uma maioria é barrada no ensino fundamental ou no ensino médio, considerando que o ensino médio é o nível escolar que o setor industrial, por exemplo, exige para garantir o emprego. Esse capítulo também, ele vai então trabalhar quais são as perspectivas pedagógicas que a gente pode pensar para implementação escolar no sentido de uma condição de reprodução ou numa condição de transformação, de libertação, né? E aí nós trouxemos aí as perspectivas liberais e as perspectivas progressistas ou socialistas, né? Observando que o capítulo apenas apresenta alguns elementos, né? Alguns autores, algumas obras que devem ser aprofundadas, porque o nosso objetivo, quando a gente faz um processo de formação como esse, é que essa formação ela possa aprimorar, melhorar a minha perspectiva de educação, que ela possa melhorar o meu compromisso com a educação, que eu possa ter agora uma noção mais aprofundada de que escola eu quero, não é? Então, não esqueçamos que a escola ela é um conceito que ela é implementada politicamente e, portanto, a gente tem que estar sempre com uma noção de que se eu quero transformar essa escola, eu tenho que pensar tanto no aspecto conceitual, quanto no aspecto político e quanto
né, compreender também os processos da economia. Então, com essas categorias compreendidas, certamente que nós vamos conseguir construir projetos, né, políticos pedagógicos para nossas instituições que atendam um processo aí de transformação social. Porque o que está por trás da nossa discussão aqui na disciplina é um conceito de justiça. Ora, se eu tenho a escola que foi historicamente um instrumento que a gente reconhece a sua importância de como que o conhecimento acadêmico, científico, ele pode ser algo maravilhoso, transformador, mas como que os sistemas escolares impostos às sociedades burguesas, elas acabam utilizando a escola como um freio, um controle, um processo de exclusão. Então, se a gente quer democratizar a escola de verdade, nós temos que pensar que essa escola ela tem que promover então a autonomia, a liberdade, a equidade social, né? A justiça, portanto. Então, a minha prática de sala de aula, a minha prática pedagógica, a minha luta dentro das instituições de ensino, elas devem ser pautadas por um olhar que eu tenho da educação, não é? E aí, se eu sou classe trabalhadora, né? Se eu compreendo que essa classe trabalhadora ela é oprimida, se eu compreendo que nós temos vários grupos sociais identitários excluídos, pensar democracia representa então eu pensar uma educação que possa atuar não como uma reprodutora do sistema econômico, mas como um instrumento de luta para a gente transformar esse modelo econômico que está pautado aí numa radicalização da desigualdade. Eu cito isso no capítulo quando eu falo do liberalismo, que existia uma certa promessa de liberdade, né, de concorrência, né, de que haveria uma grande, né, harmonia social, uma fraternidade, e na prática isso nunca aconteceu. O que nós temos visto nos últimos anos é, novamente, o capitalismo se tornando monopolista, é a promoção de uma desregulamentação total do trabalho, das condições de trabalho, é a exclusão de massas, né, de trabalhadores, de identidades, né? Então, se hoje a escola está tão democratizada enquanto existência, o que falta para que a gente tenha nessas escolas um instrumental de consciência política, um instrumental de formação cidadã? Eu acho que esse é um desafio a ser pensado aqui no Brasil, né? Aqui na Amazônia. Que educação queremos? E a educação que queremos, ela não vai ser construída pelos poderosos nem pelos governos, ela vai ser construída também por essa base organizada da qual nós, servidores da educação, fazemos parte, né? Então, se eu quero uma sociedade, se eu tenho ideais de uma sociedade melhor, eu tenho que compreender que esse modelo neoliberal da educação, ele é um modelo preparado para a exclusão. E o capítulo trabalha muito bem isso, como que nós temos hoje princípios, noções de sistema escolar, né, como a voucherização, que são processos certamente de garantia de repasse do recurso público, do recurso, nosso recurso, que nós produzimos para o setor privado, e a exclusão das crianças, dos jovens, dos adultos, das camadas populares mais empobrecidas ao direito de estudar. Então, eu espero que a leitura tenha sido boa, que tenha ajudado vocês a buscar outras reflexões, outras leituras, né? E aí vamos continuar nossa conversa diariamente através da sala AVA, para que a gente possa ter dessa disciplina um momento rico também de troca, de aprendizagem, né? E de construção coletiva de uma ação transformadora na educação, especialmente para nós que somos do Instituto Federal do Amazonas. Um grande abraço e a luta continua. Tchau, pessoal.